E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Super Acadêmico. Hoje a gente vai continuar com a nossa playlist aqui do livro do Merleau-Ponty, quer dizer, o livro dos pensadores, quais são os pensadores? O volume do Merleau-Ponty, contém textos dele, textos selecionados dele. Hoje a gente vai passar para o texto chamado As Aventuras da Dialética, Epílogo. A gente já viu nos episódios anteriores o texto chamado Crise do Entendimento, que também faz parte de Aventuras da Dialética, certo? Então, antes de começar, esse é o episódio 4 ou 5, né? 4 ou 5. Não esqueça de se inscrever no canal, se não está inscrito, dê like no vídeo, comente, compartilhe. Seja membro do canal, dê o like especial aí, o valeu, clica aí no valeu, coraçãozinho com cifrão, dê o valeu, uma gorjetinha pro canal. E você pode ser um apoiador do canal através do Apoia-se. Clique no primeiro link da descrição e dê uma olhada também nos meus livros mais recentes. Tem A Vingança de Vladimir, que deve estar aparecendo por aí. Tem Star Wars e Karl Marx, uma aventura não, uma análise marxista do universo galáctico. E tem Genocracia, parte 3, Poder Paralelo, certo? Todos estão disponíveis no clube de autores, é só clicar no segundo link da descrição e dar uma olhada neles, certo? Bom, Aventuras da Dialética, Epílogo, quer dizer, epílogo é o final, né? A dialética não é a ideia da ação recíproca, nem da solidariedade dos contrários e seu ultrapassamento. Bom, era justamente o que a gente pensava que era, né? Ação recíproca, nem solidariedade dos contrários. Eu sempre achei que fosse a solidariedade dos contrários. Ele vai dizer que a dialética dá para si mesmo uma finalidade, como diz Sartre, de presença do todo naquilo que, por sua natureza, existe em partes separadas. Então, promove uma coesão global. É uma visão interessante, certo? Então, mas isso não exclui o fato de que seja se não a solidariedade, mas pelo menos a tentativa de relação entre os contrários. Deixa eu ver. Ele vai dizer que há em Sartre uma pluralidade de sujeitos, mas não há intersubjetividade. Bom, historicamente se sabe que, inclusive aqui no episódio que a gente viu, episódio 1, né, o primeiro episódio, que havia uma rixa entre Sartre e Merleau-Ponty, que eles eram amigos, né, foram colegas, alunos de Russell, Edmund Russell, e aí se desentenderam, né, divergiram sobre algumas coisas. Então talvez seja fruto disso aqui que ele está dizendo. Né? Mundo e história não são mais um sistema com várias entradas, mas um feixe de perspectivas irreconciliáveis, jamais coexistentes, e que somente o heroísmo sem esperança do eu pode manter unidas. Quer dizer, o sujeito, né, as subjetividades, nessa esperança do eu, tenta dar conta de perspectivas irreconciliáveis. Bom, é mais ou menos o que nós, né, intelectuais, né, fazemos, tentando dar conta da compreensão de um mundo que é todo diferente, todo distorcido, todo cheio de opiniões e de realidades, de verdades que são divergentes. A conclusão dessas aventuras seria, então, a de que a dialética é um mito? Ele está fazendo a pergunta. Num fato histórico, o nascimento e o crescimento do proletariado. Seria o único fato histórico, a mentalidade marxista aqui. Permanece verdadeiro que sozinho ninguém é sujeito nem livre. É justamente para dizer que, apesar de afirmar a questão do sujeito, especialmente em Sartre, né? Sartre faz essa afirmação do sujeito livre, a união, né, digamos assim, a pertença a um grupo, no caso aqui ele está falando do proletariado, né, como grupo, né, como coletividade que dá sentido ao sujeito. Não é a dialética que está caduca, mas a pretensão de terminá-la num fim de história ou numa evolução permanente, em um regime que, sendo a contestação de si próprio, não precisa mais ser contestado de fora. E, em suma, não tem mais um fora. Aí aqui eu coloquei como um marcador desse pensamento nessa época, do que ele está criticando, é claro, a Guerra Fria, né? A disputa ideológico, militar, política, geopolítica, etc., econômica, entre a União Soviética e os Estados Unidos, né? Porque a ideia é, se você seguir o plano original da dialética, né, principalmente a dialética marxista, vai chegar num momento tal em que a história meio que acaba,
porque todas as contradições foram vencidas. Ele está dizendo que isso é uma ilusão, é impossível. Eu também creio nisso, eu também creio que seja impossível. Você tem que lidar com as contradições e não exterminá-las. Sempre haverá outras posições a ultrapassar e que, portanto, sempre é preciso uma oposição no interior da revolução. Mas como assegurar-se de que uma oposição no interior da revolução não é uma oposição à revolução? Quer dizer, sem comprometer o que foi alcançado revolucionariamente. Bom, ele vai dizer que a crítica oficial é uma caricatura da revolução permanente. Bom, havia entre os intelectuais dessa época, né, ao longo de meados do século XX, essa ideia de que, por um lado, tinha intelectuais que defendiam o processo revolucionário de esquerda, né, representado muito pela União Soviética e os países alinhados a ele, de que isso já era, digamos, o alcance máximo da história. Isso ali era a vitória, digamos assim, dessa revolução. E tinha uma outra linha, né, intelectual, que dizia que isso era só uma parte do processo, a revolução tinha que ser permanente. E aí ele está dizendo aqui, né, que quando o próprio governo revolucionário, que entre aspas, né, governo revolucionário, isso seria uma contradição. Se é revolucionário, não pode ser governo. Se é governo, não pode ser revolucionário. Aí ele vai dizer que a crítica oficial, né, como se fosse uma autocrítica, seria caricatura, uma caricatura. A única verdade reclamada por tal poder é a de suas intenções e tornar-se então uma permissão geral para constranger durante o período em que as necessidades práticas do regime tornam-se motivos suficientes para afirmar. Bom, então é uma justificativa de manter o poder. Certo? É uma coisa que a gente viu aqui no canal, na playlist sobre teoria das elites. Dê uma olhada se você nunca viu. É uma playlist bastante popular, né? Tem bastante visualizações falando somente dos teóricos da teoria das elites políticas, que diz que as elites elas vão se sucedendo na história. Certo? E essas elites elas vão representar momentos de exigências de uma sociedade específica. Certo? Não é um padrão universal, mas elas se sucedem nas histórias dos diversos povos. Muito por essa razão. Bom, ele chama a atenção do Trotsky novamente, a ideia de revolução permanente, formação histórica existente na classe operária, que dá carta branca, pois tudo que o outro é o inimigo, então não haverá mais oposição dialética manifesta. Mas é uma outra ilusão aí do processo. As revoluções são verdadeiras como movimentos e falsas como regimes. Foi o que eu falei no instante, né? O governo revolucionário não faz sentido. Uma classe que eliminará a antiga classe dirigente a fim de substituí-la. Ah, tá. Eu fiz um destaque aqui do filme Snowpiercer, né? Que é o do trem. Não sei se você já viu. Eu esqueci como é em português. Snowpiercer. É um trem que fica se movendo o tempo todo para não congelar, no mundo pós-apocalíptico, que tudo congelou. E que aí, no filme, o pessoal da último vagão, que é o pessoal mais pobre, faz um movimento revolucionário para tomar a cabine de comando lá na frente do trem. E aí roda o trem todo, né? E aí, quando chega lá na frente, na verdade, havia um conluio entre quem estava no comando, de quem estava lá no fundo, de que tinha que haver uma substituição de comando. E aí é meio que uma crítica dizendo que todo o processo revolucionário acaba decaindo para um governo, né, para um modo de comando. Então é uma ilusão essa possibilidade de uma revolução permanente ou de um processo revolucionário que, mesmo vitorioso, traga aquilo que prometeu, digamos assim, de transformação total. Não dá. É uma coisa. O processo histórico ele é muito mais mitigado, digamos assim, do que abrupto. Ele é muito mais, ganha muito mais nos períodos de suavidade, né? De certo modo, como nós tivemos durante um período, né, em que você tem as discussões, os debates, né, os avanços aos poucos, com retrocessos também. Isso aí é mais produtivo no longo prazo do que grandes rupturas.
grandes rupturas revolucionárias que acabam só causando violência, desconforto, ressentimento. A alienação de uma classe por aquela que ela oprimia ou explorava é um progresso que a história efetua por si mesmo. Eis o fundamento do otimismo revolucionário. A revolução era uma onda da história, agora, ao contrário, a história revela a sua substância revolucionária, a revolução em permanência. A substituição de uma classe dirigente por outra está longe de estar acabada. Isso aí afirma o que eu falei nesse instante sobre a teoria das elites. A revolução é progresso quando comparada com o passado, mas decepção e aborto quando comparada com o futuro que deixou transparecer e sufocou. O pensamento marxista procura unir os dois conceitos de revolução, como falso gasto do desenvolvimento histórico e a história como revolução permanente. Bom, ele está sendo otimista também aqui. Bom, eu fiz uma marcação de parada aqui no capítulo, né, para não ficar muito longo o vídeo, e aí a gente continua no próximo episódio. Mas fiquem refletindo aí desse processo, né, nesse questionamento sobre processos revolucionários, certo? Bom, ficando por aqui, como eu falei. Não esqueça de se inscrever no canal, dê like no vídeo, comente, compartilhe aí com as pessoas nas redes sociais. Você pode ser um apoiador do canal através do Apoia-se, você pode dar um like especial para o Valeu e você pode ser um membro do canal, clica aí em Seja Membro, certo? E ajude o canal aí e tenha acesso a conteúdos exclusivos. E dê uma olhada nos meus livros mais recentes, tem A Vingança de Vladimir, tem Star Wars e Karl Marx e tem A Ginocracia parte 3, certo? Até o próximo vídeo.